Fala galera, aqui é o Fred e hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta que vem ganhando muito espaço nos treinamentos, o Kettlebell. O Kettlebell é uma ferramenta que vem sendo muito utilizada nas academias, nos boxes de crossfit, nos estúdios e nos treinamentos em casa, porque ela é uma ferramenta muito versátil e fácil de transportar. Então hoje eu vou falar sobre 6 pegadas de exercícios diferentes, então como que se faz a pegada no Kettlebell para variados tipos de exercícios. Então se você gosta, curte e já prescreve exercícios com a ferramenta Kettlebell, me acompanha até o final que eu vou contar um erro muito comum relacionado à pegada do Kettlebell e vou te ensinar como que você vai corrigir esse erro para que seus alunos não viciem nesse tipo de pegada, beleza? Então vem comigo até o final. Então para começar a gente tem que saber e entender qual é a diferença e qual a importância do Kettlebell. Então olha para o formato do Kettlebell. O Kettlebell é como se fosse uma bola com uma alça para você segurar esse peso, certo? Então, qual que é a principal característica aqui do Kettlebell? Realmente é o seu desenho, que difere dos outros pesos, né, das outras ferramentas para se treinar a força. Então, qual a ideia? O centro de massa desse Kettlebell, vocês concordam comigo que ele está próximo aqui da alça? É como se fosse assim, ó. Imagina que essa aqui é uma bola uniforme, essa bola de baixo do Kettlebell, essa bola de ferro. Então, se tivesse só a bola, o centro de massa dela estaria exatamente no centro, né? Se a bola for uniforme. Como a gente tem essa alça, que tem algum peso aqui nessa alça, você concorda comigo que o centro de massa ele vai subir um pouquinho, certo? Então está mais próximo da pegada aqui da alça, né? O que isso permite? Esse formato diferenciado do Kettlebell permite que nós, enquanto professores, pensem em treinos balísticos para realizar com os alunos. O que são isso? O que são os treinos balísticos? Eu vou falar um pouquinho mais na frente, tá? Então, são os treinos balísticos e pensar em treinos de estabilização, que eu também vou falar agora para vocês o que é, beleza? Eu vou usar isso aqui para representar um halter. Tá faltando só as bolotas laterais com peso aqui, né? Mas o centro de massa do halter, ele é exatamente no centro, onde a gente faz essa pegada. Então não tem como a gente fazer movimentos balísticos, né? Movimentos que já começam com o movimento e facilita a aceleração de quem pratica, né? Então facilita a aceleração desse objeto à frente ou ao lado ou acima, seja em qual direção for, beleza? Então a maior parte da massa do Kettlebell está pendurada sobre as alças, certo? Então a maior parte da massa, né, não é o peso, é a massa do Kettlebell, está pendurada aqui na alça dele, certo? O que facilita a execução de movimentos pendulares, como se fosse um balanço mesmo, né? Por quê? Porque quando eu coloco essa carga em movimento, ela continua em movimento por conta da inércia. Então eu aplico uma força inicial nela e ela continua até perder essa força, certo? O exemplo mais comum que eu posso te dar aqui é um balanço mesmo de criança. O que acontece? Tem a corrente, um eixo lá em cima que está pregado o balanço propriamente dito, né? Então tem a corrente, tem um eixo aqui em cima onde a corrente fica pendurada e tem onde a criança ou a pessoa senta, certo? Por que é fácil para a pessoa que, por exemplo, eu estou com o meu filho no balanço, por que é fácil para mim empurrar ele? Então primeiro, é muito mais fácil empurrar um carro que já está em movimento do que um carro que está parado. Então no início, se for uma pessoa pesada, eu coloquei aqui como exemplo o meu filho, que eu nem tenho, mas eu vou empurrar ali uma criança, ela vai ser leve. Imagina eu colocar uma pessoa mais pesada. No início vai ser difícil eu empurrar ela, contribuir para essa brincadeira no balanço. Mas depois que ela já estiver em movimento,
eu consigo pegar o tempo certo e empurrar para que ela consiga balançar mais. Então isso facilita, se torna mais fácil a execução de uma força, porque a inércia faz com que o movimento continue. Eu preciso deixar claro que o centro de massa do kettlebell não é exatamente no meio da parte superior com a parte inferior do kettlebell. Ela é um pouco mais para cima. Então, se eu dividir a parte superior da alça com a parte inferior da bola de ferro, eu não vou achar o meio, o centro exato. Eu vou pegar um pouquinho mais acima por conta do peso da alça do kettlebell, certo? Então, isso gera uma instabilidade ao executar os exercícios. Então, é uma maneira muito boa para se trabalhar a estabilidade. Porque eu costumo falar, quer trabalhar a estabilidade? Instabiliza o seu aluno. Quer trabalhar equilíbrio? Desequilibra o seu aluno. É um conceito muito simples. Então, a diferença, quando eu pego um halter, o centro de massa dele, eu já falei, está no meio, né? Então tem pouca variação. Quando eu executo os movimentos, o centro de massa ele continua no meio do halter, ou então no meio da minha pegada, né? Quando eu pego um kettlebell e começo a movimentá-lo, o seu centro de massa ele é arremessado, ele é jogado para várias direções, então fica mais difícil de eu estabilizar esse movimento, certo? E é por isso que as pegadas elas podem ser diferentes de acordo com o exercício. Então eu vou começar a falar aqui sobre as pegadas com as duas mãos em um kettlebell só. Então a primeira pegada a gente vai inclinar o corpo para baixo, tá? Então é quando a gente quer pegar algum peso do chão, ou algum peso não, o kettlebell do chão. Então o que eu vou fazer? Eu vou encaixar uma mão, encaixar a outra mão e fazer uma força como se fosse de arrebentar o kettlebell para o lado. Eu não preciso fazer a força de vou arrebentar o kettlebell. Eu só vou fazer uma mini força para puxar ele para as laterais. Então eu fiz essa força e vou girar o meu cotovelo para trás, para ajudar lá na estabilidade escapular. Então aqui eu estou solto, firmei a mão, girei para trás e aqui eu posso fazer movimentos como levantamento terra, o stiff, então movimentos que eu tiro o peso do chão. Ou então a remada. Então eu continuo fazendo força lateral e o cotovelo apontado para trás e não à frente ou para a lateral. Então aqui eu faço remadas, faço levantamento ou stiffs, tudo que eu tiro o peso do chão. Então a segunda pegada, ela começa com a primeira e a gente faz uma transferência com as palmas da mão para dentro do corpo, certo? Então eu vou segurar nesse formato aqui, lembrando que o meu cotovelo aproxima, então ele fica quanto mais debaixo aqui da massa do kettlebell, melhor para a gente estabilizar ele, tá? Então aqui eu posso fazer agachamentos, eu posso fazer um círculo na cabeça, certo? Eu posso fazer agachamento alternado, eu posso fazer desenvolvimento acima ou press, ok? A próxima pegada, então a gente vai pegar o peso daqui de baixo, nessa forma, com a palma da mão voltada à frente e na alça do kettlebell, e eu vou trazer ele para cima. Então estou segurando nas duas alças, eu vou fechar o cotovelo e dá para fazer os mesmos exercícios da pegada passada. Eu faço agachamento, eu faço o círculo, eu faço agachamentos alternados e faço os press. Beleza? A próxima pegada a gente vai segurar na bola de ferro do kettlebell, tá? Então eu abraço a bola de ferro, trago para cima e aqui eu posso fazer agachamentos também com o cotovelo próximo aqui, ó, fechado. Então, agachamentos e agachamentos alternados, ok? Então, faltaram duas pegadas, que são as pegadas com uma mão no kettlebell.
Então a primeira pegada é a pegada perpendicular à alça do querobel. O que é isso? Eu vou imaginar como se fosse um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Eu vou entrar bem de lado aqui na alça dele mesmo. Ó. Então eu entrei aqui, eu vou segurar e manter os meus punhos em neutro. O que é em neutro? Sem flexão ou extensão. Então entrei na mão, eu faço uma pega aqui no V da mão, então eu entrei e segurei. Aqui eu posso fazer exercícios para tirar o querobel do chão e exercícios de remada, ok? E dessa forma também eu posso fazer um exercício de estabilidade. Coloco aqui em cima e com a mesma pegada eu faço um exercício de estabilidade e volto na minha posição original. Então essa última pegada é onde eu vejo mais pessoas errando. E é muito comum as pessoas errarem esse tipo de pegada. Então são exercícios onde a gente coloca o querobel aqui próximo do peito para empurrar eles acima da cabeça. Então é qualquer exercício que a gente empurre para cima. Ele tem uma pegada meio que específica. Tem alguns detalhes que a gente precisa falar aqui para evitar qualquer tipo de erro. Então o que geralmente as pessoas fazem? Elas pegam a mão e entram no querobel numa perpendicular. Ó. Então eu pego minha mão de lado e entro no querobel aqui. Ó. E daqui eu pego e trago ele aqui para cima. Mas quando eu pego na perpendicular, o meu punho ele fica quebrado. Isso aqui impede, diminui o meu potencial de força. Dá para ver que está meio tortinho, né? Então aqui, ó, mesmo se eu conseguir trazer ele para o lugar, fica difícil. E mesmo se eu conseguir, olha como que o querobel fica. Ele fica alto, fica muito pesado para minha pega. Então é uma pega errada, sem dúvida, tá? Fica difícil de eu empurrar isso aqui verticalmente. Então qual que é o segredo desse tipo de pegada para esse tipo de exercício? É eu pegar minha mão, entrar com o meu dedinho na parte de trás do querobel. Então primeiro eu vou colocar o querobel aqui perpendicular ao meu corpo. Eu vou usar como referência o meu dedinho e entrar numa diagonal da parte de trás até a parte da frente do querobel. Então eu vou no máximo, no mais profundo que eu conseguir, até achar esse encaixe aqui, ó. Então o meu V da mão vai encostar lá na parte da frente do querobel e aqui eu abraço ele. Então o meu punho aqui embaixo ele está quebrado. Ó. Quando eu subir com o querobel, o meu punho ele vai ficar em neutro. Então eu puxei aqui para cima, trouxe aqui para cima e o meu punho agora ele está em neutro. Tá ótimo para eu realizar qualquer movimento de empurrar vertical, né? Então aqui eu consigo concentrar minha força para carregar, para empurrar grandes cargas para cima. Beleza? Então, para voltar, mesma ideia. Hoje você aprendeu diversas pegadas, tipos de pegadas para você fazer em vários tipos de exercícios. Então, o querobel é uma ferramenta que permite você, professor, trabalhar com exercício de força tradicional. Então, igual a gente usa os implementos de querobel ou barra, muitos exercícios dá para serem executados também com o querobel. Então, só com o uso é como se fosse um exercício linear, né? Um exercício simples. O querobel também dá para ser utilizado e também com exercícios balísticos, exercícios pendulares, certo? Então, cabe a você, professor, distinguir qual o melhor exercício para determinado aluno e qual pegada você vai utilizar. Eu recomendo assim, para exercício que dá para fazer mais de um tipo de pegada, conversa com o seu aluno, vai no conforto dele, ao invés de falar referência, tipo, fulano de tal pediu para fazer essa pegada. Não, conversa com o seu aluno. Esse tal fulano de tal não conhece o seu aluno, só você enquanto professor conhece o seu aluno. Então conversa com ele, tá? Então esse é só o primeiro vídeo relacionado à ferramenta querobel. Então se você tem algum tipo de dúvida ou sugestão de conteúdo, me manda aqui nos comentários que eu vou arrumar algum jeito de mandar esse conteúdo para você.
tá? E se você gostou, dá um joinha e se inscreve no canal, beleza? Valeu!